Hola muchachos y muchachas, soy la maestra Raqueline y vamos a empezar con los tipos de acento. Em espanhol, nós outros temos três tipos de acento: prosódico, o ortográfico e o diacrítico. Empezamos com ele prosódico. Prosódico é de pronunciação, é o acento que marca a tonicidade da palavra, ou seja, sua sílaba tônica, de pronúncia mais forte. Exemplo, temos a palavra fecha, fecha. O fe é a sílaba tônica, forte. Cha, a átona. O ortográfico é representado por la tilde, que corresponde em português o acento agudo. É o único acento existente no espanhol. Um exemplo que nós temos é a palavra mani. Mani. O ni, ni, o acento gráfico, que é o la tilde, já vem presente no ni. Outro exemplo é a palavra teléfono. Teléfono. O le já vem a presença do acento gráfico. E por último temos aqui o diacrítico. Diacrítico é o acento de diferenciação. Ele serve para representar uma palavra que possui a mesma grafia, a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas exerce funções gramaticais diferentes. Nós temos o exemplo o el com acento e o ele sem o acento. O ele com acento, ele vai ter a função de pronombre personal. Ele, o pronombre personal ele. Já o ele sem o acento, ele vai ter a função de artículo definido, o o. Exemplo aqui, colocando esses dois em uma frase. Ele é feliz. O ele acentuado, ele vai ter a função aqui de pronombre personal. Quem é que é feliz? Ele, a pessoa, fazendo referência a ele. Já o ele sem acento, nessa colocação, nós temos el coche es negro. O carro é preto. O ele sem o acento, ele vai ter a função de artículo definido, o. Outros exemplos que nós podemos apresentar é o T. T com acento e o T sem acento. T com acento faz referência ao substantivo chá. T sem acento faz referência ao pronome reflexivo te. Exemplo aqui na frase. Te gusta el té? Te gusta el té? Quem é que gosta de chá? Esse te, sem o acento, vai fazer referência ao pronome reflexivo, substituindo aí o tu. Já o ele com acento, ele vai ter aqui a função de substantivo dentro da frase. Geral de acentuação. Aguda. Corresponde às oxítonas do português, cujo acento cai na última sílaba. Acentua-se as terminadas em N, S e vogais. E tem um detalhe. Se esse S precedido de uma consoante, ela não deverá levar acento. Vamos para os exemplos, né? Temos a palavra caminhon. Caminhon. Terminou em N. A regra diz que devemos acentuar o quê? N, S e vogal. Como terminou em N, esse O deverá ser acentuado. Outro exemplo, a palavra ciudade. Ciudad. Terminou em D. Esse é ou não é acentuado? Nesse caso, não, porque a regra é bem clara. Só posso acentuar N, S e vogal. Como ciudad terminou em D, E não leva acento. Próximo exemplo, temos a palavra robots. Robots. Temos aí no final o S. Só que esse S ele vem precedido de uma consoante.
E a regra diz que quando o S precedido de consoante, não deverá levar o acento. Então, a palavra robots não pode ser acentuada. Vamos para a segunda regra de acentuação. As grables ou lianas, que vai corresponder às paroxítonas do nosso português, cujo acento cai na penúltima sílaba. E essa é o inverso da primeira, o inverso da aguda. No caso, a aguda, nós acentuávamos o N, o S e a vogal. Já nas lianas, nós não vamos acentuar o N, o S e as vogais. Ainda tem um detalhe, se o S precedido de consoante, nas lianas, nós deveremos acentuar. Exemplo aqui, tórax, tórax. O observa o que terminou em quê? Em X. A regra diz que só não acentuamos o N, o S e a vogal. Como a palavra terminou em X, o O deverá ser acentuado. Lembrando que é a penúltima sílaba, que é classificada aqui como lianas. Outro exemplo, temos a palavra bíceps. Bíceps. A palavra terminou em S, precedido de uma consoante. Nesse caso, a palavra leva o acento. Vamos para a próxima classificação. É o que chamamos de esdrúxulas. Esdrúxulas. Corresponde às nossas proparoxítonas do português, cujo acento cai na antepenúltima sílaba. E essa é bem simples. A sílaba cai na antepenúltima é classificada como esdrúxulas. E todas deverão ser acentuadas, independente de sua terminação. Temos como exemplo a palavra perdida. Caiu na antepenúltima, deverá receber o acento. Todas as palavras terminadas na antepenúltima são esdrúxulas e devem ser acentuadas. E por último temos as sobreesdrúxulas. Sobreesdrúxulas. Essa não existe uma classificação no português. É aquela sílaba, né, que tem a partir da quarta. Ou seja, você vai contar a partir da quarta, da quinta sílaba, que seja forte, que tenha a tonicidade forte, ela vai ser classificada como sobreesdrúxula. E a regra diz que todas deverão ser acentuadas. Temos a palavra aqui como exemplo, pongacelo. Eu tenho lo, que é a última, C, penúltima, temos o G, antepenúltima, e a quarta sílaba aqui, que é o pom, deverá ser acentuada. E é classificada aí como sobreesdrúxula. Hasta luego. Até a próxima classe.